aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Queridos, bom dia! Que Deus abençoe a todos vocês. Eu cumprimento os nossos amados que nos acompanham pelo sistema de alto-falante da igreja, também pelo nosso canal do YouTube. Que a presença de Deus venha encher o coração de todos vocês. Vamos nos colocar diante de Deus neste momento. Vamos pedir que Ele nos abençoe nesse domingo. Oremos. Querido Deus, pedimos a Ti que o Senhor nos dê a Tua paz nesta manhã do dia do Senhor, que a Tua presença venha encher o nosso coração, que o Senhor nos dê a Tua paz, que o Senhor esteja ao nosso lado. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amados, nós vamos adorar ao Senhor neste momento. Nós vamos cantar o hino de número 18 dos nossos inários. Hino de número 18 dos nossos inários. Cantemos em louvor ao nosso Deus, este que é o Deus dos antigos. Adoremos ao Senhor, cantando o hino de número 18. E logo após o hino, nós já teremos o nosso momento, a nossa aula, a nossa lição desta manhã. Cantemos o hino de número 18. Deus dos antigos, cuja forte mão prege sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação,
do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Queridos, vamos lembrar um pouquinho do que nós estamos tratando? Amados, já faz alguns domingos que nós começamos 2 séries de pregações e estudo aqui na nossa igreja. Nós estamos tendo um tema em 2 perspectivas e nós estamos utilizando as 2 grandes matérias da teologia para isto. Então, na escola dominical, nós estamos trabalhando o tema Mais que um Carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. Então, na escola dominical, nós estamos abordando a teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática, nós temos um propósito, que é imitarmos a Jesus. Então, nós estamos utilizando a teologia sistemática para este propósito. À noite, nós estamos abordando o tema Mais que um Carpinteiro, a reflexões no Evangelho de Marcos. Estamos olhando sob a perspectiva da teologia bíblica, fazendo um relacionamento entre as 2 grandes matérias, tendo como único objetivo imitarmos ao Senhor Jesus. No ano de 2018, foi o meu primeiro ano como pastor aqui, nós falamos bastante, nós abordamos nas nossas temáticas, ou seja, eu enfatizei muito a ideia do falso eu, ou do impostor. E muitas vezes nós relacionamos com Deus por meio da religiosidade. Então, naquele ano, muito foi falado sobre isso. No ano passado, quando trabalhamos mais a respeito da triunidade de Deus, ou seja, do relacionamento trinitário com o Senhor, abordamos o aspecto pessoal de Deus, em conhecermos pessoalmente, verdadeiramente o Senhor. E neste ano, nós estamos falando a respeito da doutrina da imitação. Então eu tenho falado muito sobre isso, sobre o plano que o Pai tem de nos tornar parecidos com Cristo. Então observe que uma temática, ela complementa a outra. Ou seja, nós não devemos nos relacionar com Deus por meio do impostor, do falso que vive em nós. Mas nós devemos relacionar de maneira correta com Deus triuno por meio de Cristo, sendo parecidos com Cristo. Então essa é a ideia de mensagens e temáticas que vão complementando uma a outra. E eu estou utilizando nesse período aqui de pandemia, de isolamento, essas 2 ferramentas da teologia sistemática e da teologia bíblica. Obviamente, amados, que a maneira como comunicamos ela é diferente se estivéssemos presencialmente, né? Os irmãos poderiam participar, ter as suas dúvidas e quem sabe a gente retorna com a graça de Deus em breve. Quem sabe Deus nos dá essa graça de estarmos juntos, olhando um no outro para estudarmos. Eu creio que aprenderíamos muito mais. Mas enquanto isso não é possível, nós vamos utilizando a ferramenta que Ele nos dá e que Ele coloca à nossa disposição. Então, amados, nós estamos falando a respeito de uma contínua visão da glória de Cristo, ou seja, se continuarmos compreendendo e enxergando Jesus nas Escrituras,
teremos a longo prazo o efeito de nos conformarmos cada vez mais à semelhança de Jesus. Ou seja, quanto mais você contempla Cristo, mais você se parece com Ele. Mais você vai assimilando a natureza de Cristo na sua vida. A doutrina da imitação, nós já falamos bastante sobre isso, né? Ela foi desenvolvida ao longo das Escrituras, ao longo do tempo. E a prática da imitação de Cristo consiste em 3 partes: conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e glorificar a Deus. Então a doutrina da imitação ela tem essa tríade, essas 3 características. E nós estamos dentro da primeira, que é relacionada ao conhecimento de Deus. E estamos já na terceira parte, onde falaremos sobre os atributos de Deus. Então nós vimos sobre o ser de Deus, a sua essência e as suas pessoas. Falamos um pouco sobre os nomes de Deus no Antigo e Novo Testamento. E hoje nós falaremos a respeito dos atributos de Deus, os quais são 2 atributos: os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, vocês observem essa imagem, né, que está aí na tela do seu aparelho. Nos atributos comunicáveis, nós temos um cabo que está conectado ao celular. E nos atributos incomunicáveis, nós temos um cabo de celular que está desconectado do aparelho. Ou seja, o atributo comunicável de Deus é aquilo que Ele compartilhou conosco. É aquilo que Ele colocou em nós. Ele dividiu conosco. Estes são os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, eles não foram compartilhados conosco. Então não há ligação conosco. São exclusivos dele. São características da pessoa de Deus que ele não compartilhou conosco. E nesta manhã nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E o texto bíblico que vamos utilizar é o do Salmo de número 139. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Salmo de número 139. Texto que diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Queridos, este é conhecido como a coroa dos Salmos. Os estudiosos mais antigos, eles vão dizer que o Salmo de número 139 é o salmo mais importante de todo o saltério dos Salmos. Ou seja, de todos os 150 salmos que temos, a maioria, grande parte dos estudiosos vai dizer que o mais rico, teologicamente, é o Salmo de número 139. E neste salmo, nós temos aqui todos os atributos incomunicáveis de Deus. Todos os 5 atributos incomunicáveis de Deus estão aqui presentes dentro do Salmo de número 139. Ou seja, os mais importantes, os mais relevantes atributos incomunicáveis de Deus estão presentes neste salmo. E em primeiro lugar, o primeiro atributo que somente Deus possui, que é a sua onisciência, ele está presente nesse texto, neste salmo. Então, o primeiro atributo somente de Deus, incomunicável dele, é a sua onisciência, ou seja, ele sabe todas as coisas. E a onisciência de Deus, ela está descrita do versículo de número 1 ao 6. Mas eu gostaria de destacar aqui o versículo 4, que diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. O nosso Deus conhece todos os nossos caminhos. Caminhos que ele nos colocou, estradas que ele nos conduziu. Deus, ele conhece absolutamente tudo o que ocorre nessa terra. Somente ele tem esse conhecimento. Somente Deus sabe aquilo que ocorrerá no futuro. Somente Deus conhece aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Somente Deus conhece a si mesmo e conhece a criação. Então, o primeiro atributo incomunicável de Deus é a sua onisciência. Quanto a isso, é tranquilo no texto bíblico. A segunda característica somente presente em Deus, ou seja, o segundo atributo incomunicável de Deus, é a onipresença de Deus, que está descrita do versículo 7 a 12. Eu vou destacar o versículo 7 e 8, que dizem: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu me lembro, há uns tempos atrás, quando estávamos nos Pequenos Discípulos, e uma das crianças me perguntou o seguinte: pastor, Deus está presente em todos os lugares? Sim, Deus está presente em todos os lugares. Por isso nós falamos que Deus é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Aí essa mesma criança perguntou: mas Deus está presente no inferno? E aí é onde muitos cristãos acabam tendo dificuldade. Porque observe bem, amados, se você tem uma doutrina que diz que Deus está presente em todos os lugares, e se você diz que ele não está presente no inferno, você quebra essa doutrina. Por quê? Se ele não está presente no inferno, ele não está presente em todos os lugares. E se ele não está presente em todos os lugares, ele não é onipresente. Então como que a gente resolve esse problema, não é mesmo? Por meio da Escritura.
o Salmo de número 139, o versículo de número 8, o texto declara: se subo aos céus. Observe que o salmista ele está fazendo uso aqui de uma figura de linguagem chamada de paralelismo. O paralelismo hebraico, ele pode ter o mesmo sentido, como ele pode ter sentidos opostos. No caso do salmo aqui, o salmista está usando um paralelismo oposto. Então ele está dizendo, se subo aos céus. Então aqui você tem um oposto. E se eu subo aos céus, o Senhor lá está. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ou seja, contrapondo, sendo oposto aos céus, lá estás também. E a palavra no hebraico, que é traduzida na língua portuguesa por abismo, é a palavra Sheol, que também é traduzida por inferno no Antigo Testamento. Então o salmista está falando, Deus, se eu vou para o alto céu, se eu subo aos céus, lugar da tua habitação, o Senhor está lá. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo inferno, o Senhor está ali também. Então como que a gente explica esta presença de Deus? Queridos, a teologia reformada ela vai dizer que existem duas características da presença de Deus. A primeira é a presença não benevolente de Deus. Ou seja, é a presença sem a benevolência, sem a graça de Deus. É quando ele está presente, mas ele não está presente com graça, com misericórdia. Apocalipse vai nos dizer isto no capítulo 14, versículo 10, que diz: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então Apocalipse está dizendo para nós que as pessoas que forem condenadas ao inferno, elas vão sofrer a ira de Deus e elas sofrerão diante da presença de Deus. Então Deus está no inferno, mas a presença de Deus no inferno não é bondosa, não é benevolente. Pelo contrário, é a presença da ira de Deus, mas Ele está lá. Ele está em todos os lugares. Mas a segunda característica da presença de Deus, então a primeira característica é a presença não benevolente, ou a presença sem a benevolência. A segunda característica da presença de Deus é a presença com benevolência. Apocalipse também diz, capítulo 21, versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, aqui é a presença benevolente, ou o céu. E o salmista faz uso dos dois opostos. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo inferno, no mais profundo abismo, lá estás também. Mas lá ele está sem benevolência, enquanto que no céu ele está com benevolência. No inferno, os homens e mulheres beberão o cálice da cólera de Deus. No céu, os homens e mulheres remidos por Cristo beberão do cálice da nova e eterna aliança no sangue de Cristo. A pergunta que fica é: Deus estará com você na eternidade. Agora, Ele estará com benevolência ou Ele estará com ira? Ele estará contigo no paraíso, desfrutando você da graça e misericórdia do Senhor, ou Deus estará contigo no inferno, derramando sobre você a ira e a fúria dele pelo pecado? Porque o texto de Apocalipse diz que os condenados, eles irão, o texto declara, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, o nosso Deus, o segundo atributo incomunicável dele, ele é o Deus onipresente. Terceiro lugar,
a terceira característica de Deus, que somente Ele possui. Terceiro atributo incomunicável de Deus, a sua onipotência, que no Salmo de número 139 está descrito do versículo 13 ao 18. E eu gostaria de destacar duas características do poder de Deus presentes aqui nesses versículos. A primeira delas é o poder criativo e a segunda característica é o poder salvador. O poder criativo ele pode ser ilustrado no versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Eu li uma reflexão do pastor Josemar Bessa muito interessante sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: considere o que o Salmo 139, versículo 13 diz: tu formaste o meu íntimo, tu me fizeste no ventre de minha mãe. O mínimo que podemos extrair desse texto é que a formação da vida de uma pessoa no seio materno é obra de Deus. Deus é o tu neste versículo. Além disso, podemos dizer que a formação da vida no útero não é meramente um processo mecânico, mas algo na analogia da tecelagem ou do tricô. Tu me tricotaste no ventre de minha mãe. A vida do nascituro é o tricô de Deus. E o que ele está tricotando é um ser humano, a sua imagem, diferente de qualquer outra criatura no universo. Então perceba que somente Deus tem esse poder criativo. E a criação do homem, que em Adão foi do barro, e a partir dos filhos de Adão foi sendo gerado no ventre da mãe, o salmista está dizendo que desde ali, daquela pequena célula que vai se desenvolvendo num embrião, num feto e numa criança já pronta para o nascimento, todo esse processo é como se Deus estivesse tecendo, costurando, formando. Ah, que Deus poderoso é esse, o nosso, que possui o poder criativo. Mas Deus não só tem o poder criativo, mas Ele também tem o poder salvador. Esse poder salvador está presente no versículo de número 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Somente Ele pode nos conduzir pelo caminho eterno. Somente Ele pode nos salvar do caminho mau. Amados, o nosso Deus ele é poderoso para nos criar, Ele é poderoso para nos salvar. Assim como o amor de Deus também é dividido nessas duas áreas. Deus ama todos os homens? Sim, todos os homens Deus os ama, com um amor criacional. Deus ama o homem enquanto criatura. Deus ama a ponto de dar a ele coisas boas. Todavia, a teologia reformada vai dizer que Deus não ama todos os homens com um amor salvador. Então há essas duas naturezas do amor de Deus, o amor criacional e o amor salvador. Da mesma maneira, o poder de Deus se relaciona com o homem dessas duas maneiras. Ele tem poder de criar os homens e ele também tem o poder de salvar. Mas, obviamente, à luz das Escrituras, nós cremos que nem todos os homens serão salvos. Porque Deus não pode salvá-los? Obviamente que não, porque Deus não o desejou salvar todos os homens. Então perceba que os atributos de Deus até aqui são os mais conhecidos. Somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente, e agora vimos somente Deus é o onipotente. Mas o penúltimo lugar, nós temos uma outra natureza de Deus, outra característica própria do Senhor, que é a sua eternidade. Somente Deus é eterno no sentido pleno. E o versículo 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, o ser humano
A partir do momento em que ele foi criado para a eternidade. Então, quando nós fomos gerados e passamos a existir, e a existência do homem, a existência se dá de duas maneiras, né? A existência espiritual e terrena, ou seja, corpo e espírito. Isso é a formação do homem. A partir do momento em que o nosso corpo foi gerado no ventre de nossa mãe, e ali tivemos a vida e passamos a ser pessoa, corpo e espírito, a partir daquele momento nós somos eternos. Mas a nossa eternidade ela é para frente da história, nunca para trás. Você não existia antes do momento em que você foi gerado. E perceba que nós que somos cristãos, nós não defendemos a existência a partir do nascimento. À luz do Salmo 139, nós defendemos a existência na fecundação. A partir do momento em que há a fecundação, a partir do momento em que a célula passa a existir, aquele pequenino embrião, ali há existência, ali há vida sendo gerada. Então, daquele momento para trás, você obviamente não existia, nem eu. Somente Deus é eterno no sentido pleno da palavra. Ele é atemporal, ou seja, ele não está no tempo. Ele está além. O tempo não foi criado para Deus, o tempo foi criado para o homem. Deus criou as estações para o homem, não para ele. Não tem ontem, não tem hoje e nem amanhã para o nosso Deus. Ele é eterno. O caminho dele é eterno, é o mesmo, é uma linha reta, não muda, não tem curva, não tem variação. E nós chegamos então na última característica do nosso Deus. Existem outros atributos, amados, incomunicáveis, mas eu gostaria de trabalhar somente esses 5 atributos incomunicáveis do nosso Deus. A última é a sua infinitude. Versículos 17 e 18 declaram: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Como as estrelas no céu, você vai contar e nunca vai chegar ao fim. Amados, as estrelas, elas não são infinitas. Elas são infinitas para os nossos olhos, mas elas não são infinitas para Deus. O texto bíblico declara que Deus conhece as estrelas e ele as chama pelo nome. E o texto também declara que elas são todas bem contadas por ele. Nós não conseguimos, mas ele consegue. Sabe por quê? Porque ele é infinito. Amados, Deus é infinito. Esse é um dos grandes atributos do nosso Deus, o Deus que é excelso e infinito. E aí nós chegamos nas aplicações para a nossa vida. Lembrando os 5 atributos desta manhã. Primeiro atributo, a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Segundo atributo, a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Terceiro atributo, a onipotência de Deus. Ele pode todas as coisas. Quarto atributo, a eternidade de Deus. E quinto, a infinitude, o Deus que é infinito. Agora, chegando na conclusão, nas aplicações para nós. Querido, pense bem. Esse Deus que é infinito, que nada consegue conter, nem o tempo. Esse Deus se fez carne. Esse Deus se tornou um embrião. Esse Deus se tornou um feto. Ele se tornou uma criança. Esse é o maior milagre da história. Amados, ele não precisa provar que é Deus trazendo a cura. Ele não precisa provar que é Deus realizando a nossa vontade. A maior prova do poder de Deus, o maior milagre da história é o próprio nascimento de Cristo, a encarnação do Verbo. E o que nós
devemos fazer então diante desse Deus, que somente Ele possui esses atributos? 3 atitudes. Primeira, a confiança no Deus que tudo sabe, tudo pode. Ele é o Deus que conduz a nossa história. O temor diante do Deus que está presente em todos os lugares, que vê todas as coisas. E por fim, a adoração ao Deus que é infinito e eterno. Tenha essas 3 atitudes essa semana. Confie em Deus. Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Quando a tentação vier ao teu coração, se lembre, Ele está presente em todos os lugares. Tenha temor a Ele. E por fim, adore. Adore a Deus pela sua eternidade. E adore ao Senhor, porque Ele é um Deus infinito. Amados, nós vamos orar neste momento. Orar agradecendo ao Senhor pela lição que tivemos. Feche os seus olhos, se você puder, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus maravilhoso. Obrigado porque somente o Senhor pode todas as coisas, somente o Senhor sabe todas as coisas, somente o Senhor está em todos os lugares. Só o Senhor é eterno, somente o Senhor é infinito. Infinito é o Teu amor, infinita é a Tua graça. Nós louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar a nossa escola dominical desta manhã cantando o hino de número 146 dos nossos hinários, hino de número 146, que declara uma das letras mais bonitas, fala a respeito da promessa que Jesus Cristo nos dá, Ele que é o celeste Rei, e Ele diz para não termos medo. Eu não sei o que você tem passado, o que tem causado temor, mas a boa notícia para você que é cristão, não temas, pois Ele sempre está conosco. Cantemos, encerrando a nossa escola dominical, o hino de número 146. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sim, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Foste escolhido